Meus amigos, uma grande tarde, grande dia, grande manhã, grande noite, grande madrugada, enfim, dependendo da hora que você esteja nos assistindo, eu agradeço demais e desejo a você que Deus te abençoe, você e sua família maravilhosamente nesse dia tão especial que é estar na presença de Deus e estar na presença das nossas famílias, que é o mais importante, né? Meus amigos, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou um cara que já não acredita mais no presidente Marcelo Teixeira. Não acredito mesmo que esse cara consiga resolver os problemas do Santos, né? Tá sendo um fiasco muito grande pra torcida, pra nação santista, essa péssima administração feita pelo presidente Marcelo Teixeira e também do seu filho, juntamente com o Matos, Alexandre Matos, né? Incontestável o tanto de erros gravíssimos que colocaram o Santos nessa situação financeira terrível, né? Todos nós sabemos disso e aqui eu não vou ficar em cima do muro, né? As próximas eleições vão vir, estavam chegando as próximas eleições. E tem uma pessoa que eu analisei bastante antes de fazer esse vídeo aqui. Analisei as propostas, achei interessante o que esse cara quer fazer pelo Santos. E é muito bacana a gente ficar atento com isso. Mudanças radicais podem acontecer no Santos nos próximos anos, com soluções muito mais simples, mais eficientes e com pessoas que conhecem a parte administrativa com força e conhecem o futebol também com muita força. Ou seja, unir as duas coisas para fazer um Santos forte. E me parece que esse candidato tem algo muito interessante. Me aguarda aí, eu volto já em 20 segundos. Meus amigos, estamos de volta na edição da Night Vila Belmiro. Olha, Maurício Maruca. Você conhece Maurício Maruca? Bom, empresário administrador e é candidato a presidente do Santos Futebol Clube nas próximas eleições. Ele é sócio desde 2007 e ex-conselheiro do Santos. Dito por muitos como uma pessoa honesta, profissional, trabalhador e que promete fazer um Santos diferente e quer, claro, mostrar aquilo que pode ser feito para o Santos nas próximas eleições. Bom, eu não tô aqui para ficar puxando o saco de A, B, C ou D, mas eu achei interessante as propostas desse senhor e vou colocar aqui só para você ter uma ideia, para você ver se vale a pena a gente acreditar ou pesquisar mais sobre o futuro do Santos para os próximos anos, visto que o presidente Marcelo Teixeira, na minha opinião, não vai ser reeleito de jeito nenhum, não tem condição, não há a mínima condição do Marcelo voltar a se eleger pelo Santos. Então dá uma olhada o que o Maruca fala e eu volto em seguida para fazer o meu comentário, tá certo? Dá uma olhada aí. A crise do Santos não é infinita, ela só precisa de alguém que saiba enfrentá-la. Para quem me conhece do Santos Futebol Clube, eu sou Maurício Maruca, um santista apaixonado desde que nasci e completamente indignado com a situação em que o clube foi jogado nos últimos tempos. Fiz minha carreira no mundo corporativo, me especializando em gestão de crise. E o Santos Futebol Clube tem solução. A crise do Santos não é infinita. Ele precisa somente de quem saiba tirá-lo dessa crise. Crise não se resolve sozinho. Crise se resolve com a união de profissionais que estejam focados e venham solucionar os problemas do clube. E é por isso que eu convidei Rodrigo Marino para ser meu vice nessa empreitada. Eu recebi esse convite do Maurício Maruca com muita honra. Eu poderia insistir em ser candidato novamente a presidente, mas eu preferi dar um passo para trás e aceitar a vice-presidência nessa chapa
por conta de que, passando por cima da minha vaidade, por cima do meu ego e me unindo ao projeto de Maurício Maruca, eu tenho plena convicção que nós dois vamos tirar o Santos desse atoleiro. Nós nos unimos com a missão de sanear o clube e devolvê-lo ao verdadeiro dono, que é você, torcedor. Então tá aí, meus amigos, você observou bem o que o Maruca falou a respeito de construir um Santos forte, diferente, com muitas mudanças radicais, né, para limpar o Santos dessa situação catastrófica que o Santos vive, com uma boa administração, uma boa gestão, com parceiros, né, grandiosos parceiros que podem se unir ao Maruca para dar uma cara nova para o Santos. Isso é o que todo torcedor do Santos quer, né? Um Santos revigorado, bem administrado, porque tem um detalhe importante em tudo isso, né? Há um detalhe importante. Não adianta só, porque assim, ó, não adianta só você conhecer só de futebol e não ter uma boa administração. Como também não adianta você ser um bom administrador, mas você não entender nada de futebol. Então uma coisa tem que ser atrelada à outra. Ou você é um expert na administração e tem ao seu lado um expert na questão do futebol, conhecedor do futebol brasileiro ou do futebol mundial. Quando eu falo conhecedor, é saber as questões das leis, a questão das compras, vendas, controle de base do clube, quem entra, quem sai, quem fica, se vale a pena, se não vale, análise feita com antecedência sobre uma futura contratação, não fazer, né, por impulso ou mesmo por baciada, como o Santos veio fazendo esse tempo todo, né? Critérios para que isso seja feito de uma forma tranquila, bacana e faça com que o Santos possa navegar em águas mais tranquilas, né? Então, se você tem um administrador competente que pode gerar receitas, que pode controlar fluxo de caixa, pagamentos e outras coisas mais, reorganizar, né? Dar um reset lá e começar do zero para o Santos ficar certinho com os seus compromissos em dias. Eu falo compromisso não é só a questão de pagamento de jogador, não, mas tributos de município, tributos estaduais, tributos federais, né? Uma boa administração, um clube sadio começa por aí. Não é só questão só de pagar jogador, que isso aí já é obrigação também, né? Então o administrador competente, ele tem que estar acima de tudo isso aí. Agora, se ele agregar, fora a competência que ele tem administrativa, se ele tiver competência também para administrar o futebol, melhor ainda, né? Melhor ainda. E se o cara for santista, então, aí vamos que vamos, né? É o caso, pelo menos, aparentemente, estamos vendo aqui. Eu analisei bastante a situação, a vida um pouco desse Maruca aí, e vi muitas coisas bacanas. Também não dá para afirmar que o cara é 100%, porque aí seria, né, meio que ignorante, né? Vou pular no mar, o cara fala, pula aqui no mar que não tem baleia, não tem tubarão, não tem nada. Eu não posso. Tem que estar precavido também. Mas é uma grande oportunidade de uma mudança bacana. E esse cara me parece um cara muito interessado, inteligente, até nas palavras dele, né? Uma administração forte. Ele diz que consegue reorganizar o Santos em pouco tempo, que o problema do Santos é falta de gerenciamento, falta administrativa pesada, né? Por isso que ele falou que o Santos está essa bagunça toda aí, e que ele tem condições sim de reorganizar o Santos e colocar o Santos lá em cima de novo. Tá certo? Promessa política a gente já sabe como é que é, né? Às vezes o cara fala e não faz nada. Mas me parece um cara muito sério, me parece uma pessoa que quer realmente ajudar o Santos,
e a gente vai analisando, né? A gente vai analisando, tem ele, pode pintar um outro candidato e tal. De repente você está falando, mas você está falando de política uma hora dessa do Santos e tal. Eu estou falando porque é a hora, ó. É a hora, a gente tem que começar a pensar, as eleições estão aí. Tem que pensar já em começar a procurar analisar os candidatos que vão aparecer, né? Para a gente ver se vale a pena ou não. Esse Maruca aí me parece, pelo menos até agora, eu senti firmeza nas palavras dele. Senti firmeza na pessoa que está ao lado dele, que vai acompanhar ele nessa transição. E ele garantiu A mais B, que ele consegue colocar o Santos na linha, reorganizar as finanças do Santos e colocar de novo o Santos nos trilhos, né? Porque até agora o Santos está fora do trilho mesmo. Porque nunca vi uma situação tão terrível, que o Santos sai de 600 milhões de dívida e na gestão do presidente Marcelo Teixeira já passa de 1 bilhão. Lógico, não podemos também falar que tudo é culpa do Marcelo Teixeira. Lógico, ele tem muita culpa sim, né? Porque se ele está administrando o clube, algumas coisas é responsabilidade dele. E uma das responsabilidades do Marcelo Teixeira é a questão do Alexandre Matos. Então, passa por ele. Passa por ele as contratações, passa por ele os pagamentos que devem ser feitos, não são as negociações que foram feitas, foram abandonadas, né? Tanto é uma vergonha, porque você vê, estão cobrando do Santos, negociação foi feita com o Jean Lucas, cara. Jean Lucas nem sei onde é que tá, se foi pra Marte, sei lá onde é que tá esse cara aí. E o Santos deve desse cara ainda. Tempo seco aqui, meu Deus do céu. Então, tem que ser dessa forma, né? Então tem que ter um gerenciamento mais específico, mais tranquilo e colocar a casa em dia. Coisa que o Teixeira mais o Alexandre Matos não conseguiram. Pelo contrário, saímos de 600 milhões e passamos de 1 bilhão de dívida do Santos, com direitos atrasados e tudo mais, essa vergonha toda que o Santos está aí. Já pensou jogador como Jean Lucas, Furt? O Furt não foi pago ainda. Pedro Caixinha deve mais de 30 milhões. Tem 2 jogadores aí, Tiquinho Soares e o Furt, juntando os 2 juntos, dá mais de 60 milhões de dívida. Então, como é que você vai fazer? Ah, mas o Marcelo Teixeira pegou o Santos quebrado. Pegou, mas já sabia. Quando aceitou, quando se candidatou à presidência do Santos, ele sabia disso e falou que ia tentar colocar a casa em dia, mas infelizmente não conseguiu. Volto a repetir, nem tudo é culpa dele, tá? Nem tudo é culpa dele. Ele tem uma grande porcentagem também, mas os outros presidentes que vieram lá atrás também deixaram um rombo enorme. E um dos que mais ferraram com a imagem do Santos até hoje é o Rueda, que além de endividar o Santos, colocou o Santos na zona de rebaixamento, né? Repito, o cara tinha 80 milhões, Rueda, tinha 80 milhões nos cofres do Santos, vice da Libertadores, com baita de um time, timaço. Ele vendeu quase o time inteiro, né? Se atolou em dívidas, contratou um monte de jogador de terceira divisão, jogadores horríveis, até de falar o nome, colocou o Santos na segunda divisão, e aí o resto da história você já sabe. O resto da história você já sabe, você acompanha, você sabe a tragédia do Santos. Então, vale a pena dar uma olhada na proposta do Maruca e ver, porque afinal de contas nós vamos analisar várias propostas. Mas o que o Maruca falou aí, eu concordo com ele. Uma boa administração pode fazer a diferença na vida, não só de um clube de futebol, mas de uma empresa e na nossa vida pessoal também. Essa que é a realidade. Meus amigos, um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu volto a qualquer momento com mais do Santos para você na Night. Valeu, galera. Tchau, tchau.